todos. Acabo de interromper a concentração de alguns, mas agora peço que acompanhem a leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Nosso Chico. Ouvem bem ao fundo? Sim? Psicografia de Nosso Chico. O texto é de Emmanuel Espírito. Erguer e ajudar. E eis, dando-lhe a mão, levantou. Está escrito nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E Emmanuel comenta assim: muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e hoje, por acréscimo de misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo, na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador, mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Vamos unir os nossos pensamentos, nossas emoções, e vamos buscar esta sintonia com os nossos benfeitores e com Jesus de Nazaré e, por consequência, a sintonia com Deus, nosso Pai. Deus está sempre conosco. A nossa ligação, ela é permanente, mas a busca é interior, para que nos sintonizemos com o amor de Deus, o amor divino, que deseja o nosso progresso constantemente e que nos ampara nesse exercício de crescimento, de mudanças. Então vamos colocar em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus. O cabelo tocando ligeiramente os ombros, o corte, a meio, a Nazarena, e seus olhos azuis como um pedaço do céu, a fitar-nos. Mestre querido, a tua presença transmite-nos paz e harmonia. O perfume dos teus sentimentos de amor e paz
nos envolvem a todos e preenchem este ambiente. Tu nos dissestes, querido amigo, que onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu ali estarias. Nesta convicção, agradecemos-te a presença amiga. Rogamos o auxílio para a intuição de todos nós, para que no dividir destas experiências, dos conhecimentos da espiritualidade, tenhamos o coração e a mente abertos para acolher-te, transformando nossas próprias vidas. E que aquilo que de bom produzirmos alcance outros irmãos, abençoando-os com a mesma esperança que se apresenta hoje para cada um de nós. Assim, iniciamos o singelo encontro para conversarmos a respeito de tuas mensagens. Fica conosco, Jesus. Estamos em paz? O Paulo foi logo, né? Sim. Muito bem. Hoje vamos viajar. No espaço é muito perto, mas no tempo vamos aqui há alguns séculos. Estava entre nós um grupo de moradores numa aldeia pequenita, na Judeia. E lá havia um rapaz, novo, cerca de 20 anos. Seu nome era Davi. Jovem como muitos. Mas naquele tempo podemos imaginar que fosse um pouco diferente do habitual, comparando com os dias de hoje. Davi era muito apegado à família, ajudava nos afazeres, trabalhava com os pais. E com cerca de 20 anos, saudável, dava-se bem com toda a gente. Tinha um coração bom. Era um jovem que podemos dizer, e podemos dizer que estava feliz com a vida que tinha. Esse era Davi. Por volta dessa mesma idade, 20 anos, ele começa a sentir algumas fraquezas nas pernas, algo irregular, mas começou a notar que havia algum problema com a sua saúde. Das fraquezas começaram a vir as dores. E Davi se apercebe que já não pode andar. Não consegue, não tem forças. E quando se esforça, as dores o impedem. Ora, então vamos procurar auxílio. E os médicos da altura ofereceram-lhe tisanas, ungüentos, massagens, tudo que podiam. Fizeram o seu melhor. Mas aquilo não passava, os meses foram passando na vida de Davi passando pelos meses, e ele acabou por assumir que não havia cura. Não havia condições dele retornar, pelo menos naquele período mais próximo, porque ele não sentia melhoras. Sua musculatura estava a enfraquecer-se cada vez mais, e, portanto, ele foi assumindo esse papel. Apesar de ser um jovem bom, no seu conceito do dia a dia, tinha compaixão, gostava de se relacionar com o próximo, muito amigo até dos seus amigos de folguedo, muito bonito. Ele começou a entristecer. Seu rosto fechou-se, ele mantinha sua compaixão, mas começou a ficar triste. Até que um dia ouviu dizer que havia um homem diferente que curava, que estava a passar ali pelas aldeias a falar sobre Deus, e muitos achavam que era um profeta, porque havia muita gente naquele tempo que andava a pregar a vinda do Messias. Mas aquele parecia que era diferente. E Davi, ouvindo, foi perquirindo e soube que esse Messias passaria lá muito próximo da aldeia. Então insistiu com seu irmão, Jacó, para que o levasse até onde fosse esse Messias. E o irmão meio contrariado, porque não era assim aquele jovem também, o irmão de fé. Estava no seu dia a dia, mas gostava muito do irmão.
E o irmão insistiu. Ele disse, muito bem, então vamos preparar aqui uma maca. Vai precisar de ajuda, obviamente, para levá-lo. E começa aquele movimento, alguma ansiedade por parte de Davi. E ele combina com algumas pessoas para que caminhassem juntos até esse local onde iria o Messias. E na manhã em que o Messias iria passar por ali, então vários daquela aldeia saíram. Qual era a perspectiva dessas pessoas da aldeia? Era ir buscar naquele Messias uma cura e uma solução para os seus problemas do dia a dia. Alguns problemas físicos, outros de relacionamento, fosse como fosse. Às vezes aquela falta de esperança porque a vida não se tornava diferente. E lá foi esse grupo foi seguindo, se entreajudando. E conforme foram se juntando ali naquelas vielas, naquelas ruas, naquelas estradas, era inverno e pensamos que o tempo não estivesse assim muito quente. Conseguiam fazer bem a viagem. Começam a aglomerar-se e dizem, bom, é por aqui. Ninguém sabia muito bem onde era, começam a conversar e param ali. Mas era mesmo muita gente. Então sentam-se e Davi ali ao lado encontra uma outra pessoa, está ali, estão a aguardar, e ele começa a conversar com o seu amigo do lado. E o amigo do lado não só não podia andar, como também não conseguia movimentar os braços. Ele era tetraplégico. E ainda por cima, era cego. Então ele começa a conversar com ele, pergunta-lhe como é que ele conseguiu ultrapassar aquilo. Vão criando ali uma espécie de conforto mútuo. E Davi percebe que afinal tem alguém com muito mais dificuldades do que ele. E começam a ouvir um burburinho e surge uma figura majestosa. Com aquela apresentação que falamos há pouco, o cabelo com o corte a nazarena, assim a meio, com os cabelos a caírem sobre até os ombros. O corte não era muito longo. Vestia apenas uma túnica rústica, mas era uma presença majestosa. Um olhar magnânimo. Todos ficaram espantados. E seu rosto transparecia tanta paz e tanta harmonia que Davi, sem ouvir nada, comoveu-se. E começou a ouvir aquilo que nós julgamos que muitas vezes o tal Messias falou uma vez num discurso no monte. Não. Jesus foi de aldeia em aldeia, transmitindo a mensagem do reino de Deus, da proposta para a nossa melhoria. E Davi foi ouvindo. Bem-aventurados, vós que chorais, pois que sereis consolados. E aquela voz adentrava não só os ouvidos, adentrava o coração, a mente. Aquele público estava extasiado com a presença daquela figura. E todos se perceberam que realmente era diferente de todos os outros, que esbravejavam e gritavam a presença de Deus, das punições, e aqui ele vinha falar de um Deus de amor. E algo tocou Davi quando lhe diz para que Jesus faz a referência: fazei aos outros aquilo que vocês gostariam que fosse feito a cada um de vocês próprios. Isso não é ipsi verbis, naturalmente. A ideia penetrou-lhe o coração: fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós próprios. E Jesus continua a conversar. Em dado momento, o que as pessoas, a maior parte ainda estão à procura? De uma cura. De uma cura física ou da resolução dos seus problemas. Então Jesus para. É Jesus de Nazaré que se dirige àquelas pessoas e começa a recebê-los. Nós não imaginamos o que tenha sido aquele tempo. Foram horas. As pessoas aproximarem-se, Jesus a dar 2 ou 3 palavras, impor suas mãos e a curar. As pessoas foram se curando fisicamente. Passado algum tempo, cerca de 3 horas, um homem forte aproxima-se de Jesus e vira-se para a multidão e diz assim: o mestre está cansado. Era Simão Barjonas, o pescador. Voz forte e impositiva, disse: o Senhor agora, o mestre, atenderá apenas uma pessoa. E Davi estava ali à frente de Jesus. E ele sorriu. Ele disse: consegui.
Então ele olha para Jesus, e quando olha para Jesus, quem está ao seu lado é o seu novo amigo, Jonas. Ele olha para Jonas e se apercebe que Jonas não consegue ver Jesus. Então Davi apenas olha para o Cristo como quem indicar Jonas. E ele se apercebe que aquele Messias, aquele profeta, entende o que ele está a dizer. Então Jesus aproxima-se, impõe a mão sobre Davi, como que a compreendê-lo, a compreender o seu gesto, e dirige-se então a Jonas e impõe suas mãos. Jonas recebe aquela orientação daquele Messias que lhe diz: em nome do Senhor, levanta-te e anda. Vê, segue teu caminho. E ele levanta-se. Num júbilo enorme, ele, já com as emoções bastante desencontradas, ele diz: eu enxergo, eu vejo. E sai e vai caminhando, como se uma força muito estranha o tivesse levantado. E Davi fica feliz, porque sentiu uma certa amizade ou alguma compaixão por aquele rapaz. E ele vai embora, Jonas vai embora. No retorno, ele vem na maca. E seu irmão, Jacó, não está nada contente. Depois de tanto sacrifício, ele não compreende por que o irmão não solicitou a cura. E no percurso de volta, na maca, ele nem escuta as reclamações do irmão. Algo lhe transformou. E ele ouve incessantemente: fazei aos vossos semelhantes aquilo que vocês gostariam que fosse feito para vós próprios, para vocês próprios. E aquilo dá-lhe uma alegria. E ele está viajando. Mas o irmão não se conforma. Quando chegam a casa, vão retirá-lo da maca, um júbilo, porque ele sai da maca. Ele está a andar. Então ele louva, ele se felicita, mas continua compenetrado daquele momento, daquelas palavras de Jesus. E é aqui que nós compreendemos a mensagem do Cristo, da sua cura interior. Quem nos traz esta e muitas histórias é Leão de Tolstói, em espírito, que vai buscar uma série de testemunhos de almas que hoje vêm, estão bem, que contam o testemunho da sua transformação. E ele enfeixa várias histórias num livro chamado A Eterna Mensagem do Monte. Todas histórias muito simples, mas com uma sabedoria e um conceito tão bem estruturados, que nos permitem olhar para cada uma dessas histórias e perceber onde é que está realmente a mensagem do Cristo. É nessa história que nós vamos nos basear para dividir convosco alguns conceitos hoje da série psicológica de Joana de Ângeles, a nos dar algumas sugestões sobre como encarar a mensagem do Cristo em nossas vidas. Como buscar a nossa cura interior com reflexos depois para o exterior, seja nas relações, seja na nossa saúde física. Dito isto, eu gostaria de saber quem está na casa pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Já conhece? A senhora também? Muito bem. Então, no final, estamos disponíveis para algum esclarecimento. Está bem? A minha amada esposa... Atenção que isso fica gravado, depois não posso negar, está bem? Quando eu conheci este livro, que está disponível na Biblioteca Francisco Xavier, eu passei umas semanas, talvez como o próprio Davi, bastante introspectivo. E a minha esposa perguntava: estás bem? Estou ótimo. Porque quando há uma certa harmonização, uma serenidade, nós sentimos-nos melhores.
E depois temos a agitação do dia a dia que vai tomando conta do nosso processo do cotidiano. É o que acontece conosco. Nós vimos aos domingos de manhã, assistimos aqui a algum estudo interessante, gostei, podem não gostar também, gostei, mas os ensinos, os conteúdos são sempre muito úteis para a nossa vida. E, entretanto, começa no próprio domingo, uma série de atividades, depois durante a semana e por aí fora, e o mundo vai tomando conta do nosso espaço emocional. É normal, faz parte da vida. É mesmo assim, não é nenhuma crítica, não é nenhuma queixa, nada disso. É assim. E aí vamos recentrando nossos valores, os conceitos. Daí seria importante buscar a biblioteca ou buscar o estudo para conhecer não só a doutrina espírita, mas testemunhos que nos coloquem na senda do bem. Okay? Então, dentro disso que estávamos a falar, fica aqui a proposta para estudarmos, mas reforçar esta ideia. Que nós nos sintamos felizes, regozijemos-nos sempre com a mensagem de Jesus, quando deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. É para dentro. Ok? Tudo bem? Lembrem-se. Eu vou começar aqui a falar e vocês têm um semáforo. Ok? Se não concordarem, digam. Não tem problema nenhum. Eu aceito retaliações. Combinado? Não tem problema nenhum. Só reclamações aqui não. Não se esqueça. Isso é básico. É que reclamação não dá para atender, entendem? A história já não dá. Mas se alguma coisa ficar em dúvida, é o amarelo. Então, quando acender o amarelo, não hesitem. Olha, não entendi, preciso de mais esclarecimento. Entendem? Essa é a lógica. É um trabalho nosso, conjunto. Se tiver verde, deixem andar, não há problema nenhum. Tá bom? Mas se quiserem colaborar, também podem colaborar. Combinado? Então, vamos lá. Fenômenos renovadores. Joana d'Ângeles, Momentos de Saúde. Só o título, Fenômenos Renovadores, já nos colocam na senda daquilo que estamos a tratar. Né? Renovações constantes. O que é que nos diz Joana d'Ângeles? Diz-nos assim, vocês vão sempre correlacionar com as mudanças que o David teve, como cada um encarou cada processo. Né? Joana diz assim, a vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador, por assim dizer. Primeira coisa que nos assusta normalmente, e quando mergulhamos no pensamento de Joana d'Ângeles, é logo a primeira frase. A vida é um incessante mecanismo de transformações. Aonde é que está o nosso desconforto? Nas transformações. Porque as coisas se modificam. Quando elas se modificam para o nosso interesse, nós estamos nas nossas 7 quintas, como se diz, né? No nosso 7º céu. Foi a meu favor, estou bem. Mas quando elas se transformam, de maneira a se tornarem desafiadoras, nós não gostamos das transformações. Casimiro, mas eu tenho que gostar que ninguém nos escute, que nem eu escute isto. Nós devemos apreciar as mudanças. Porque é nas mudanças que nós aprendemos as coisas. O que vamos fortalecer, onde vamos nos fortalecer, é na perspectiva de como agir em função das mudanças, das transformações. O que nós dávamos por adquirido em dado momento, no dia seguinte, no minuto seguinte, no ano a seguir, já não estarão da mesma forma. Não vai acontecer. Não vai estar da mesma forma. Tudo se transforma. E é assim que vamos evoluindo. Então, o primeiro desconforto que nós temos é já que não aceitamos muitas vezes as transformações. Estava tudo bem. E agora surgiu uma dificuldade. Não devia. Calma. Eu posso não gostar dos efeitos. Entretanto, posso começar a trabalhar o meu eu interior para agir ou interagir e, numa primeira fase, até reagir à circunstância que tomou conta da minha vida, ou pelo menos que se aproximou. Então, logo aqui, eu quero deixar este mote, porque tudo vai ser desconfortável daqui para frente. Ok? Não prometo nada, que seja, que maravilha. Vai acontecer, mas não vou prometer. Ok? Então, primeira coisa na nossa mente é mudar a ideia de que as transformações não são boas. Elas são sempre boas. Paulo diz-nos assim, regozijai-vos sempre. Numa comunicação
aos irmãos onde ele abria os seus núcleos nascentes através do seu trabalho. E numa das mensagens ele diz mesmo: regozijai-vos sempre. Ou seja, não é de vez em quando, não é quando as coisas estiverem da cor que nós queremos, na temperatura que nós queremos, é sempre. Porque se a cor e a temperatura não é aquela que nós queremos, vamos aproveitar e vamos crescer e aprender a trabalhar com elas. Então, este é o primeiro modo. Até aqui, se nós não conseguirmos desvendar ou desmistificar isto na nossa mente, todo o resto vai ser muito difícil. Tudo bem? Então vamos lá, isso é um trabalho de todos. Combinado? Vamos a isto. Então ela diz: emoções, organização fisiológica, comportamentos humanos encontram-se sujeitos aos imperativos de alterações necessárias. Nós estabilizamos as nossas emoções, temos sempre a mesma emoção? Não. Okay? Nós temos altos e baixos? Sim. Temos. Ou seja, isto aqui é transversal a todos nós. A questão é ter consciência de que isso acontece constantemente. Depois, estacionar ou não em alguma dessas emoções vai depender se é bom, se não é. A tristeza é uma emoção? É. Ela é ruim? A tristeza é boa. Casimiro, vou já me embora. A tristeza ela é boa, sim. A tristeza é o estado de alma em que nós, diante dos embates, das situações que nos surgem, ou de uma paragem para a reflexão, nos colocam num patamar de menos velocidade de informações, atenuamos um pouco essa velocidade e começamos a ver melhor tudo que está à nossa volta. Aonde é que não fica bem o processo? É estacionar na tristeza, porque daí vem um processo depressivo. Ou seja, a tristeza ela não é má. Quando a tristeza chegar, para e pensa. Lucidez. Estou a diminuir o meu afã de conquistar isto, aquilo outro e por aí fora. Até tive um revés, deixe-me parar. Mas depois, a seguir, e aí não há prazo. Um dia, uma semana, se começar a ficar 3, um mês assim, já convém tomar cuidado. Então reparem que são emoções e elas alteram-se constantemente. Okay? Então as emoções elas alteram-se. Reparem quando a tristeza é boa, né? Eu sei que como eu leio pensamentos e também ouvi uns, né? A gente pensa, não, a tristeza não é bom. Há uns anos atrás, perdão, vou ver se corrijo isso. Há uns anos li no Eclesiastes, no Antigo Testamento, uma nota que dizia: o homem torna-se melhor quando tem a face triste. Gente, está errado. Não pode. Então, eu torno-me melhor quando tenho a face triste. Falta de interpretação correta do processo. O que estava escrito no Eclesiastes é exatamente isto. Quando surgem dificuldades, nós diminuímos a nossa velocidade de interesse por aí fora, paramos e começamos a olhar o meio, olhar o próximo, perceber que as dores que eu sinto hoje, provavelmente outros já sentiam, diminui o nosso orgulho, coloca-nos numa senda de mais humildade, a perceber que não somos perfeitos e que podemos falhar muitas vezes. Então, o Eclesiastes está certo. Nós tornamos-nos melhores, mais solidários, com uma visão mais ampla em relação ao próximo, quando alguma dificuldade nos surge. Porque quando tudo está lá em cima, há uma tendência, não estou a dizer que somos todos, mas há uma tendência para a soberba, para o desligar do próximo. Okay? Então, aquela leitura lá atrás, que no primeiro momento eu não gostei, ela está certa. Okay? Depois, a organização fisiológica. Eu vou dizer uma coisa e vocês poderão desdizer. Estejam à vontade. O nosso corpo é perfeito. O nosso corpo ele é absolutamente saudável. Desenhado ao pormenor para que tudo ocorra de forma perfeita. Entretanto, nós não somos perfeitos. E interagimos constantemente, bombardeando ou beneficiando o nosso próprio corpo com a nossa atitude mental, com os nossos pensamentos, com os nossos valores. Peraí, Casimiro, mas o corpo é perfeito, também teria que suportar isto.
não contem para ninguém. Os engenheiros lá, os homens da biologia, da química, da física, que foram ao longo de milhões de anos desenhando essa estrutura para que nós pudéssemos viver na Terra vestindo este corpo, esta ferramenta de trabalho, fizeram de tal forma que, sabendo dos nossos desmandos e processos de desenvolvimento, nada está errado, até os nossos desmandos fazem parte da nossa evolução. Não sejamos críticos do próximo. Sejamos, sim, educadores, médicos de nós mesmos. Eles fizeram, o nosso fígado, por exemplo, ele se regenera tão depressa. Ele é tão bom, que muitas vezes andamos a bombardeá-lo durante anos, e quando paramos de bombardeá-lo, ele volta ao seu frescor. Há inúmeros órgãos, que são aqueles mais frágeis, que se renovam constantemente. Se nós soubéssemos as tempestades que colocamos no nosso campo energético, como as nossas raivas, os nossos ódios e por aí fora, volta e meia, nós nos aperceberíamos de quão bem elaborado é o nosso corpo. Suporta essas cargas. Só um comparativo. Se eu pegar um computador, este por exemplo, não vou fazê-lo agora também, porte-se bem. Se eu pegar esse computador agora e colocar uma sobrecarga de energia neste computador, algum de nós julgará que ele funcionará normalmente? Não vai funcionar normalmente, pois não? Não vai. E se eu der menos energia do que ele precisa? Não vai. Nós, esta ferramenta, é igual. Necessita do nosso equilíbrio para que ele responda em equilíbrio. Mas o nosso corpo é perfeito. Tudo bem? Então, para lá, Casimiro, se o meu corpo é perfeito, eu nunca vou morrer. Não é verdade, fisicamente. É verdade que eu nunca vou morrer. Mas o corpo, sim, porque ele é um instrumento temporário que vai ceder pela degenerescência devido à idade. Faz parte. Vimos com uma carga energética, este computador chegará um momento em que nem a bateria funciona e daqui a uns tempos as informações todas que ele tem, ele já não consegue elaborar porque há uma evolução de informações. Este belíssimo computador, em 1964, não só lançaria uma nave para a Lua, como conseguiria, provavelmente, lançar muito mais longe. Só que naquele tempo, nós tínhamos uma sala maior do que esta para processar o que esta coisinha aqui faz em meio segundo. Então nós também vamos evoluindo na informação, vamos evoluindo nas experiências e precisamos de outra harmonia e outras cargas energéticas para ir suportando esse desenvolvimento. Por isso os corpos também evoluem. Tudo bem? Então, morrer fisicamente faz parte para a renovação do próprio corpo. Tá bem? Morte é algum problema? A morte é algum problema? Não. Quem quiser dizer que sim, pode dizer que sim, não tem problema nenhum. Né? Vai acontecer na mesma. Todos nós vamos morrer fisicamente. Então a morte não é um problema, faz parte do processo. Então as transformações, a organização fisiológica está sempre em transformação. Neste momento, cada um de nós, se estivermos em harmonia, estamos a beneficiar cada uma de nossas células. E acreditem, não, saibam que é melhor. Ao nosso lado temos espíritos. Nós também somos espíritos, só que eles não estão a vestir este corpo denso. E eles estão ao nosso lado. E alguns estão a nos ajudar no campo mental, em alguma necessidade que nós temos. Estão aqui. Estão aqui a nos ajudar. Quanto melhor for a minha sintonia, quanto mais pacificado eu estiver por dentro, melhor eles conseguem atuar no meu campo mental, emocional e depois, consequentemente, minhas células, que também recebem uma carga energética e têm um caráter vibracional, vão registrar esse bem-estar e minhas células irão, então, sorrir. Vão fazer as suas funções. Tá bem? Irão fazer suas funções. Então, emoções, organização fisiológica, comportamentos humanos. Os comportamentos humanos mudam? Mudam bastante, não é? E o que é que nós queremos? Você mudou, que a gente critica. Como se nós não mudássemos. Nós somos lindos a fazer isto. Não é? Apontar o dedo. É tão maravilhoso. Quando nós ganhamos uma consciência
de que estamos num processo de desenvolvimento de uma grande família, nós passamos a nos compreender uns aos outros. Isto é muito interessante. Mesmo quem porventura nos queira fazer mal, está no seu processo de mudança. Então o importante é o que a pessoa está a fazer e eu apontar para ela. Não, é o que eu vou fazer com esse processo. Porque essa é a minha responsabilidade. Todos nós mudamos os nossos comportamentos. Eu ia dizer uma coisa, é melhor não dizer. Sabe o que eu escuto também? Mas já pensou? Já pensei, mas não vou dizer. Então, todos esses três elementos encontram sujeitos aos imperativos de alterações necessárias. Não é por merecimento. Não é porque é uma imposição que você vai passar por isto, aquilo, outro. É necessário para nós, para o nosso crescimento, para a nossa reeducação. E cada vez que eu fizer um movimento, eu vou ter do outro lado uma contração. Esse processo vai me dizer, eu fiz bem em bater com esta força nesta parede, ou não fiz bem. É natural, é um aprendizado. Tudo bem? Amigos estudantes? Até aqui não foi nada de anormal, pois não? A diferença está na consciência. Porque quando estamos a falar isto, eu estou a pensar na pessoa com quem eu discuti. Estou a pensar no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus pais, no colega de trabalho, que é para aplicar o conceito de que todos temos o direito à mudança. Todos. Incluindo eu. Está bem? E Joana continua. Diz assim, essas alterações na criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas. É um somatório. Quando nós dizemos assim, vou pegar aqui a Soraya. Eu, no lugar da Soraya, faria assim. Eu acabo de dizer uma enormidade. Um erro tremendo. Por quê? Porque eu não tenho na minha vida o somatório do que viveu a Soraya. Não tenho o mesmo ponto de vista. Como é que eu me arvoro em dizer eu no lugar daquela pessoa faria isto? Mas vocês nunca disseram isso, pois não? Por amor de Deus, que inferno. Não disseram isso, pois não? Claro que dizemos isso muitas vezes, pensamos isso muitas vezes. Às vezes não dizemos por uma questão de educação. Mas se a nossa consciência estiver ampla, no momento em que queremos ajudar alguém, nós vamos perceber que, no lugar da outra pessoa, eu não faria diferente. Muitas vezes nós, inclusive, nos doemos porque alguém diz isso para nós. E aí, o nosso pensamento é justamente esse. Que se a pessoa tivesse a experiência que nós temos, a pessoa sim faria a mesma coisa. Por vezes isso também acontece. Nós sentimos na pele quando nos dizem isso, mas pensamos e dizemos muitas vezes aos outros. Então, logo aqui, há uma riqueza para nós já percebermos que esse conceito de transformações e mudanças não é só um conhecimento. É algo que a gente vai aplicar na nossa relação com o próximo. Eu posso não dizer nada para alguém, mas posso estar em paz com essa pessoa sem dizer nada. Porque apenas sinto e compreendo que cada um tem a sua experiência. Gente, é tão simples quanto isto. Liberta-nos do ensejo de queremos ser melhores, de dar as nossas opiniões, de exigir que a pessoa faça isso, aquilo, outro. Liberta-nos de fazer isso. E liberta o outro. Quem ama, liberta sempre. Quem ama, liberta. Ora, então, esta é uma estrutura de conhecimento e consciência. Se eu souber isto, e estiver no meu consciente, eu vou agir de uma forma. Mas o que nós sabemos, é que nós sabemos isto. Só que normalmente está aqui embaixo. Então nós continuamos a agir como se não soubéssemos disto. Ora, então, só lembrar ali, estamos a falar de emoções, organização fisiológica, tá bem? E comportamentos humanos. Estamos sempre a alterar em função deste bojo, deste conjunto de conhecimentos e experiências. Ok? Espera aí. Então o meu corpo também vai se alterar, porque ela fala ali, não é? De organização fisiológica, de acordo com essa estrutura. Por favor. O Casimiro falou há pouco que nós também reagimos, não é? Porque também faz parte. Então, quando eu vejo o comportamento de outra pessoa e faço o que o Casimiro diz, eu no lugar dela fazia X.
nesse momento pode ser só uma reação, e se nos segundos a seguir vier a consciência, não, tu não farias, a consciência está mesmo sempre lá, certo? Então, será que essa consciência chega a um ponto em que ameniza o impulso? É muito bom. Primeiro, a primeira emoção que chega é do homem velho. Nós fazemos esse julgamento porque ao longo dos séculos nós vamos fazendo essa disputa. Quando vamos tomando consciência e despertando com as mensagens do Cristo sobre o próximo e por aí fora, como que nos obriga a uma reflexão mais profunda. Por exemplo, eu estou a ver uma situação e eu digo, no teu lugar eu faria isto. Eu digo para mim. Por quê? Porque a educação já me diz para não fazer. A seguir, o que é que eu vou fazer? Uma espécie de passo atrás para ver o processo mais amplo e ouvir mais do que falar. Porque a própria pessoa muitas vezes tem a solução nela mesma. Aliás, é uma técnica de coaching por aí fora que se utiliza. Eu estou a falar de fraternidade emocional, prática. Né? Então, isso é muito interessante. Casimiro, mas eu sinto isso. Não tem problema. Há os 3 níveis. Há o nível em que eu sinto e faço. Algo que seja negativo. Eu sinto e faço. Estou no patamar 0, ou seja, quis desrespeitar alguém, desrespeitei. Depois tem outro nível, que é, eu tenho vontade de, mas a minha educação e o meu desejo de mudança faz-me parar. É o nível 2. Ou seja, já estou melhor. O que é muito positivo. O melhor nível é quando nós chegamos ao ponto em que nem sequer pensamos em julgar, ouvimos e isso passa a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa forma de estar. Esse é o desenvolvimento. Tá bem? Então, não nos critiquemos quando o fizermos. Porque faz parte também da nossa transformação. Está bem? Então, tudo que fizemos para trás, ficou para trás. É aprendizado. Tudo que fizemos para frente, continua a ser aprendizado. Ok? Vamos errar? Vamos. A ideia de conselho nesse momento, quando a gente aconselha alguém, se eu fosse você, eu faria essa. Mas eu já vivi uma coisa semelhante e, do meu pensar, assim seria uma forma mais legal, menos dolorosa para você, esse tipo de aconselhamento. Não estaria num limiar da consciência. O problema aqui da comunicação é quando eu começo por dizer, no teu lugar eu faria isto. Ou seja, cria logo uma barreira. Sim. Por quê? Quando nós estamos com dificuldades, o que a gente sente? Ninguém me entende. Chega para um jovem que perdeu a namorada ou a namorada pelo namorado, eu estou falando por causa da dinâmica da energia, e diga-lhe assim, olha, eu no seu lugar faria isto. O que a gente vai ter da mente do outro, nesse caso desse jovem ou qualquer outra experiência, é, não sabes o que está a dizer, não sabes o que eu sinto. A partir daí a conversa tem ruído. Então, a lógica é mesmo ouvir. O que é que tu pensas disto? Como é que pensas sair dessa situação? Depois, podemos sim falar das nossas experiências. Então, vamos para um caso assim, do cotidiano. Aquela revolta do jovem, perdi minha namorada, não sei o que, ela abandonou-me, terminou comigo, o mundo acabou. E chegou o pai, também pode chegar a mãe, tá bem? Chegou o pai, e diz assim, filho, então, o que tens? Não quero saber, a vida, em que força no quarto, não sei o que mais. E você, pura e simplesmente, diz assim, filho, eu não sei o que você está a sentir. Passei por uma situação semelhante. E ele dirá rapidamente, e sobreviveste, pai? Como foi? E então começa um diálogo. Por quê? Criou o quê? Empatia. Paulo diz-nos que ele se torna fraco, faz fraco, para os fracos atender. Sabe? Ou seja, é não tomar a rédea na posição de quem domina o processo. Nós não dominamos nada, porque eu domino a mim e pouco. E pouco. O outro tem que ouvi-lo. É muito interessante. Muito interessante. Isto aqui merece muito diálogo, sim. Isto é bastante profundo. Eu tenho um defeito, que eu gravo coisas muito pequeninas na minha vida. E todas elas depois trazem-me grandes ensinamentos. Certa feita, por acaso era uma questão emocional, estava eu em São Paulo a conduzir. Eu não sei fazer essas coisas acontecer. Eu estava a conduzir e um amigo meu estava com um problema sério, aparentemente. Quando o nosso problema é 100%, ele é 100%. E eu comecei a ter um insight e comecei a pensar nos valores espirituais e por aí fora. Fiz um discurso. Eu disse isto tudo.
Disse. A pessoa ficou bastante tocada e apercebeu-se. Mas todo o discurso era para abrir o processo para a própria pessoa. Foi uma inspiração? Foi, não tenho dúvida. Já não as tenho hoje. Naquele tempo tinha mais gente quando era jovem, tem mais inspirações. Então o que é que a gente aprende aí? É que, por exemplo, isso que estamos aqui a falar, se ficar na nossa consciência, quando surgir algum problema, nós vamos ter esse processo. A primeira coisa que vai ser a nossa reação, né? Aquela primeira. A partir daí a gente dá o passo atrás. Espera aí, deixa eu fazer silêncio. E vamos então encetar alguma conversa. É fácil perceber. Isto vai criar alguma confusão, mas eu tenho que vos dizer isto. Muitos de nós não nos apercebemos, mas nós vamos assistir palestras do lado de lá na espiritualidade. Nós, todos nós. Durante a noite, não estou a dizer que são todas as noites, obviamente, mas muitas vezes nós vamos ouvir os nossos instrutores espirituais durante a noite, que nos dizem, ou diretamente ou em grupo, conceitos para a nossa vida. E às vezes estamos a falar coisas que a gente diz, onde é que eu vi isto? Olha, mas parece muito coerente e flui. Por quê? Porque está no nosso íntimo. E é algo elevado. Fechou. Como é que se chama? Perdão? Gostava de saber se nós escolhemos o que queremos cá passar. Se nós escolhemos, tem vários patamares. Tem aquele em que eu maduro, participo do meu processo de reencarne com todo o projeto, até os detalhes. Há outros em que eu sou mediano, em que eu não tenho grandes condições de decidir, tenho uma necessidade, como ela faz aqui referência ali atrás, né? Tenho uma necessidade, então eu sou amparado pelos benfeitores que me dizem, faz assim, assim, e a gente vai controlando. Então nós escolhemos? São vários níveis. Há aquele em que eu escolho, há aquele em que a escolha é a meio, e atenção, que é um degradê muito grande. E outra em que eu não escolho nada. Sou colocado de forma compulsória porque não tenho condições de decidir. Mas há uma realidade filosófica. Então não sei o que cumprir. Não sabe o que cumprir, para poder escolher, é isso? Mas há uma realidade psicológica, filosófica, perdão, que é, quando eu hoje planto alguma coisa, eu estou escolhendo o que eu vou colher. Posso não fazê-lo. Dizer assim, eu vou plantar isto e amanhã eu vou colher aquilo. Não. Vou plantando e vou colhendo. No processo reencarnatório em que eu me verei defrontado com uma situação relativamente ao que eu plantei lá atrás, eu estarei a colher. E isso faz parte do processo reeducativo. No conceito em que eu percebo, quer dizer, acho que percebo, se eu escolho ou não na perspectiva de eu poder saber o que eu tenho que fazer, as escolhas estão feitas. A gente mergulha é mais ou menos assim. Eu estou lá, vou brincar convosco, está bem? Eu estou lá no vale, nos bosques das águas. E digo assim para a minha amada. Vocês gostam dessa história, né? Já contei várias vezes, mas para mim é elucidativo. Eu digo assim para a minha amada, querida, você vai reencarnar, mas eu vou reencarnar primeiro. Eu não sou muito maduro, então vou precisar de um pouco mais de idade, eu vou primeiro, tá bem, querida? Tá bem, vai lá, mas cuidado. Trabalha isto, aquilo, outro, para a sua encarnação, você está melhor preparado. Não, estou fazendo um esforço para a minha melhoria. E eu digo para ela assim, mas você também, né? Também tem isso, e por aí fora. Aí vemos passar uns miúdos ali, uns jovens, ou adultos, não importa. Olha, ó Miguel, ó Antônio, no futuro, vocês vêm depois, está bem? Nós vamos nascer e vocês vêm como nossos filhos. Tudo bem, portem-se bem lá como pais. Tudo bem? Ou seja, eu estou a programar o processo. Ok? Ora, o que é que vai acontecer? Eu posso dizer assim, eu sei o que aconteceu no Bosque das Águas. Não sei. Por quê? Porque quando eu venho, não serão os meus conhecimentos do passado que irão dirigir a minha vida, e sim os valores que eu já coloquei bem estruturados no meu coração. Percebe? Porque se eu soubesse o que eu fiz no passado, ou o programa que eu fiz, eu estaria limitado aos mesmos dramas do passado. Assim não. É um livro em branco, em que os valores mais íntimos, mais bem estruturados, farão o meu dia a dia. Okay? E eu sei que muita gente diz assim, eu gostava de saber o que foi passado, qual é o meu programa. Eu vou vos dizer isto assim, preto no branco, depois poderia dar muita discussão, pode dar vermelho até, não tem problema nenhum, que é, não queiram saber. Não queiram. Posso dar Não queiram saber. Por quê? Porque se nós esquecemos, é porque o sistema, a providência divina, disse assim, vais começar com a página em branco, vamos escrever de novo. Está bem? César. Se nós lêssemos o livro 15 séculos da reencarnação de Eustáquio,
que vai nos dizer, tem lá uma parte que nos diz as várias reencarnações. As necessidades que existem para as várias reencarnações. Há vários tipos. Ok. Eu vou dizer o seguinte. Eu não conheço o livro, portanto não vou sugerir. Sugiro sempre o Livro dos Espíritos. Okay? Que esse eu não conheço, não sugiro. Está bem? E é facto. Então, essas alterações que todos temos... Tudo bem? Tá bom. Pedi mais. Então, perceber isto, que é todo um conjunto. Tudo bem? O meu conjunto é diferente do outro, cada um de nós vai gerir os seus processos, mas perceber isto ajuda-nos a compreender o próximo. Conforme se pensa, assim se procede. Esta frase ela é tão curta, só que ela não encerra só eu penso em fazer e vou proceder. Não é só isso, não é a parte só material. Eu vou dizer aqui uma coisa e vocês vão se aperceber. Por exemplo, eu penso, eu assim procedo. No campo mental. Eu desejo o bem de alguém, eu estou a proceder com o bem. Eu estou a emanar coisas boas para a pessoa. E detalhe, ela vai receber. Essa pessoa vai receber. Se ela acolhe, se vivencia, se aproveita, é outra coisa. Mas chega. Não tenhamos a menor dúvida disto. E eu estou dizendo não tenhamos a menor dúvida, não é para impor uma verdade. É porque eu sei que é mesmo assim. Chega. Contar-vos-ia aqui inúmeras experiências, mas mesmo muitas, que me levariam, em caso de descrença, a negar a minha própria existência. Experiência prática de como isto funciona. E isto é uma realidade. Tudo o que eu penso, tudo aquilo que eu vou gerir ou gerar na minha mente, vai acontecer. Depois eu posso pensar na questão meramente material. Eu vou cumprimentar alguém, eu cumprimento. Eu pensei e fiz. Só que a minha mente, ela continua sempre a trabalhar. Mesmo que fisicamente eu não o faça, emocionalmente e em termos energéticos eu já o fiz. Ok? Eu vou correr um sério risco agora. Então vamos lá. Por exemplo, se eu tiver uma emoção que me diga assim, a pessoa fez aquilo, uma raiva, eu nem gosto de pensar essas coisas, achar, uma raiva, se eu pudesse, mas meus pais disseram para não fazer, eu sou cristão, não faço, mas a minha vontade é de ir. O que está a acontecer aqui? Eu pensei e estou a proceder. Fisicamente não, mas emocionalmente, energeticamente, está a acontecer. Se eu tiver esse temperamento regular, eu vou ficar com artroses. Eu digo para a pessoa assim, olha, só não vou dizer tudo, porque fico aqui a aguardar, não sei o que mais, por aí fora. O problema não é ser mal educado e não fazer aquilo que nos deve fazer. É educar as emoções para que eu nem tenha vontade. E por que ficamos com artrose? É uma consequência, está lá escrito na lei divina, quem fizer isso tem artrose. Não, gente, não é nada disso. É que todo o nosso corpo corresponde a esse processo. Então imaginem, eu estou a fazer uma força emocional, o meu corpo está a reter e causa inflamações que, tornando-se constantes, passam a ser um processo patológico, em que o corpo vai começar a dar resposta das emoções que querem ir e não vão. Citávamos inúmeros casos, mas esse das artroses é muito engraçado. Quando a gente fala isso, as pessoas riem, baixam, pois é verdade, eu tenho essa emoção desencontrada. Por quê? Porque o corpo é perfeito. Nós é que não somos. Porque se as minhas emoções estiverem em equilíbrio, pacificadas, em harmonia, as únicas injunções que eu terei serão as do ambiente externo, que muitas delas eu conseguirei também suportar e readequar. Mas as interiores são constantes e permanentes, o que geram saúde ou mal-estar. Tudo bem? Casimiro, posso? Sandra, pode. O Casimiro disse uma coisa muito engraçada e disse agora que a raiva, eu nem gosto de pensar nisto. Pois, só pensar nisto desagrada. Mas a raiva não é má. Eu sei onde é que você vai, Sandra. Percebo o que eu estou a dizer. Eu percebo, mas cuidado com isso. Vamos lá, meu coisa. O tempo que nós permanecemos nessa emoção é que não ajuda em nada, não é? Agora, se eu tenho raiva, porque agora usa-se muito, não podes sentir isto, não deves sentir aquilo, é uma emoção, faz parte de nós. Okay. Percebe o que eu estou a dizer? Eu percebo, mas vamos ao cuidado com a coisa. Então vá lá. Mas eu percebo. Não quer dizer que tenhamos raiva sempre ou... Percebe o que eu estou a dizer? As emoções
elas serão aquelas do nosso nível. Sentir raiva e por aí fora. O detalhe aqui é, por exemplo, eu vou citar um caso muito simples. Eu tenho um miúdo, muito agitado, está sempre agressivo e por aí fora. O que é que eu faço? Eu disse, vou colocá-lo ali no box, vou colocar ali, dar uns socos, não sei o que, e ele acalma. Funciona, tecnicamente. Mas a questão não é externa. A questão é verificar por que há aquele redemoinho, aquela confusão interior, e ajustá-la. Entende? Ou seja, eu senti a emoção. Se eu a negar, eu estou fazendo mal a mim mesmo. É isso que eu queria chamar. Eu não a nego, mas vou trabalhá-la. Exato. Sabe a ideia? Ou seja, não é que a raiva seja boa. Ela faz parte do conjunto das emoções que depois devem ser trabalhadas. Não negá-las. Negá-las significa não resolvê-las. Tudo bem? Era isso que eu queria. Ok. E disse bem. É só para que eu não diga assim, não estou a sentir raiva. Não. Não é bom. Mas assumi-la e trabalhá-la. Obrigado, Sandra. Está bem? Porque faz parte do conjunto das emoções. Não, faz parte das emoções. E é assim que funciona. Estamos aqui a trabalhar, né? Todos. Então, detalhe aqui é que o nosso pensamento ele vai muito mais longe do que parece e afeta-nos constantemente. Até as mágoas conosco próprios. As nossas revoltas íntimas. Aqui vai falar um pouco da questão da influência espiritual. Não era bem por aí que eu queria ir, mas é um facto também. Então, muito cuidado. O cuidado que nós devemos ter com as nossas emoções não é em não tê-las. É saber olhar para elas e trabalhá-las. Aceitá-las. Eu digo assim, se eu me culpabilizar eu vou adoecer. Mas eu não me culpabilizo porque a vida é para a frente. Se eu estiver em negação, gente, o corpo vai responder, porque é verdade. E por mais que eu diga para o mundo que eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa pacífica, tranquila, o meu corpo vai me dar a resposta. Ok? E pode não ser por necessidades desta encarnação, pode ser de outras, mas até essas podem ser atenuadas. Faz favor. Como é que chama? Bom dia, Thaís. Thaís. Então, muitas das vezes essa raiva e essa necessidade que a gente tem, às vezes, de julgar o outro, pode ser também a gente julgando a nós mesmos. Às vezes, algo que irrita muito na atitude de alguém, às vezes é algo que a gente faz. E a gente tem que usar isso para poder perceber o que nós estamos fazendo de errado, não o outro. Tem toda a razão. A melhor maneira, uma das boas maneiras de nós verificarmos quais são as nossas dificuldades é ver como nós olhamos para os outros nas dificuldades deles, que nós julgamos como dificuldade. Então, é verdade. O importante é mesmo isso, é ter essa consciência também do todo. Está bem? Também acontece. Ok? No dia que nós conseguimos nos aperceber do poder que todos nós temos. Gente, nós somos pessoas poderosas. Nós temos uma energia que foi colocada em nós, lá na nossa estruturação enquanto seres. Deus está íncito em nós. Jesus disse assim, quando estava toda a gente admirada com aqueles milagres, ele disse para aqueles que o acompanhavam, vós sois deuses, podeis fazer isto e muito mais. E ele não falava só porque queria deixar as pessoas contentes. É porque é uma verdade. Nós somos poderosos. Estamos todos a aprender em conjunto o nível das nossas emoções, o que é que nós podemos melhorar. Mas não dá para parar. As transformações vão estar constantemente na nossa vida. Vamos continuar. E se a gente termina aqui. A mente exteriorizando os níveis psicológicos é responsável pelas atitudes, por expressar a realidade espiritual de cada um. A nossa mente, nós temos um campo mental que é projetado com aquilo que nós pensamos. Então, nós, à nossa volta, estamos a transmitir isto tudo, o que nós somos. E é real. Não é vago, não é uma teoria, é uma prática. A medicina hoje vai chegando a patamares tão interessantes e vai mudando, e estamos a assistir isto constantemente, toda a gente está a ver isto, com as pessoas a perceberem-se do próprio sistema imunológico a trabalhar em função das emoções. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas é só para ter uma ideia. Um dos médicos que mais tratou de pessoas e que só perdeu um paciente porque chegou num estado tal que não conseguiu reverter e recebeu vários em estado bastante grave, tirando-lhes apenas um elemento das suas vidas. Um elemento. Curou-os. Um elemento. O elemento chama-se medo.
O medo proporciona um aumento do cortisol. O cortisol ataca o sistema imunológico. Então, os vírus ganham campo para atuar. Porque se eu estiver em harmonia, pacificado, não é sujeitando-me à doença, mas compreendendo-a, entendendo que é um processo reeducativo, eu me pacifico e alimento as minhas células saudáveis, que esse é o meu trabalho. E quando nós vemos esse detalhe em algo tão grande que aconteceu agora muito próximo, e verificamos como cada vez mais as emoções são colocadas em pauta no tratamento das pessoas, vamos apercebendo que, e pasmem, que se nós mudarmos os nossos comportamentos, o orçamento do Ministério da Saúde precisará ser reduzido. E isto é uma verdade. Parece estranho dizer isso, não é? Porque a doença é uma indústria do medo. E muito haveria a falar sobre isto, é facto. Então, se nós nos tornarmos saudáveis, da seguinte maneira, nós temos um médico que nos disse assim, vocês acham que vocês vão conhecer esse médico? Ele diz assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe. O que isso tem a ver com cura? Gente, se eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu vou fazer o bem. Eu vou ser trabalhador, eu vou ser honesto, eu não vou mentir. Eu vou honrar a família. Então eu serei mais feliz comigo próprio. Adoecerei menos vezes. O médico, o nosso terapeuta, é o da alma. Simples assim. Então, quando Jesus toca na alma de Davi, do jovem, ele curou por dentro. Jonas, cá entre nós, eu não sei. Ele ficou feliz. Mas será que mudou? Não sei. Mas o Davi, ele mudou antes de receber a cura física. É uma proposta tão grande para nós. Ó, Casimiro, mas eu tenho uma doença que está instalada. Tudo bem. Tudo bem, salvo seja, né? É um fato instalado. Mas agora o que eu vou fazer com isso? Porque eu curo-me em espírito. Porque se eu estiver revoltado, eu desencarno doente. Porque a doença está no espírito. Tudo bem? É duro isso, mas é verdade, né? É verdade. O processo que precede a ação é de natureza mental. Antes de fazer alguma coisa, eu penso em fazê-la. Isso é tão linear, mas nós normalmente não refletimos sobre isso. Vocês pegam um caso de um crime hediondo qualquer, em que há uma catástrofe. O que aconteceu nesse caso? A mente projetou um sem fim de mecanismos que anulavam os sentimentos por um lado e que trouxe a revolta ao de cima e veio um processo muito negativo. Como também vemos almas como Francisco de Assis, que diante de todas as possibilidades de ter tudo que era de material, optou por amar a natureza, por amar os seus semelhantes, porque ele sentiu essa força e essa presença do Cristo em sua vida pelas emoções. O seu campo mental entrou nessa sintonia. Por dentro ele tinha esse dial, né? Tinha aqueles rádios antigos, né? Tinha os botõezinhos, agora é tudo eletrônico. E a gente buscava a sintonia. E ele encontrou essa sintonia. Mas ele já a tinha bem antes. Está vendo? Ou, no caso de Francisco de Assis, não é que ele fez aquela vida naquela encarnação. Já tinha essa maturidade. É muito interessante. Então, portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente, passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Passa a fazer parte da nossa vida. E isto traz-nos responsabilidade. Ninguém vai sair daqui aborrecido, vai dizer assim, então a vida é mesmo, tem que ser assim. Gente, ela é assim. Ela é maravilhosa. Eu estou com um problema. Que bom. Vou resolvê-lo. Mas aquilo não tem solução, então solucionado está, como dizia Francisco de Assis. Dá-me a sabedoria para compreender os problemas que são resolvíveis ou não. Né? Então isso é muito interessante. Vamos olhar para um problema e vamos iluminá-lo. E vamos buscar força interior para tratar do problema. Combinado? Amigos como dantes?
Casimiro. Olha o compromisso. Cláudio, acho que o pessoal quer almoçar, mas diz. Vou ficar contigo. Diz lá, Cláudio. Eu também. Nem tomei café da manhã. Mas olha só, essa coisa agora, vamos pegar um exemplo clássico, Israel e o outro lado. Seria uma forma onde o mal também usa desse medo e dessa raiva, esse sentido de justiça, para que o mal se alastre, exatamente como você está falando, quando a gente segura isso, que a gente controla, que a gente domina, a gente projeta um não ao mal, que é o caso de conselho, né? Eu lido com muita gente, como você, o tempo todo falando com pessoas, e o que eu mais faço, esquece isso. Tem que esquecer, ninguém esquece. Só um detalhe. No caso, por exemplo, de conflitos como dessa natureza, só um detalhe. Menores, eu vou só dizer uma coisa. O mal não faz nada. Me faltou perdão. O mal não faz nada. Nós é que fazemos, no somatório. Então, toda a guerra que nós vemos... Repara, o que está escrito aqui? O processo que procede à ação é de natureza mental. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Ou seja, a guerra que nós estamos a ver aqui ou acolá, ela é o efeito, porque a guerra está dentro do indivíduo, quando eu aceito ou quando eu a faço. Então, todo o trabalho, ele é de resultado coletivo, mas é um trabalho individual, cada um tem que despertar para o seu posicionamento. Então, quando estamos a ver uma guerra do lado de fora, é porque nós estamos em guerra do lado de dentro. Tudo começa aqui, na ação que tem a natureza mental. É só isso que a gente tem que pensar. Os benfeitores dizem uma coisa muito curiosa. Eles dizem assim, sabe o que pensar de um ditador que provoca uma guerra? Naquela altura, quando eles falaram isso, estavam falando de Hitler, na altura. Está no livro Nosso Lar. Eles não nominam a pessoa, né? É óbvio, estava numa guerra. Eles dizem, tratar os algozes, esses destruidores da paz comum, como desordeiros. Estão a tirar a ordem. São desordeiros. Isso pacifica-nos a dizer, um dia irei ajudá-lo. Ele não é meu inimigo. Ele tem como inimigo, mas ele não é meu inimigo. Mas isso dava asa a muita coisa. Tudo bem? Mas percebem a ideia? Toda a responsabilidade da ação mental é minha. Agora o que é que vamos fazer? Vamos ler de seguida, passando uma mensagem de Joana para encerrarmos. Está bem? Como hoje não tem o passe individual, estamos em agosto, está bem? Então vamos encerrar lendo de seguida, pode ser? Se tiver alguma coisinha que vocês digam assim, eu não entendi, eu volto. E se alguma coisinha eu não conseguir calar, eu vou dizer. Combinado? Amigos comandantes? Tudo bem? Então vamos lá. Joana diz assim, o cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e de sabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Mal não existe. Existe um vazio quando não fazemos isto. Então, pensamentos positivos. Eu disse agora há pouco, né? Vimos atrás, olhamos para o processo e dizemos assim, eu vou trabalhar isto. Não é ficar com medo do processo. Há momentos em que a gente tem que dar uma folga a nós próprios. Eu não consigo, temos que assumir isto. Mas depois há outro em que eu tenho que trazer o problema ao de cima e dizer assim, ok, vou fazer isto. Goste ou não goste. Aprecie ou não aprecie. Então, substituído, né, ou seja, deve ser substituído esse conjunto pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Transformação, o outro também se transforma. Eu me transformo, o outro também. Eu começo a perceber a questão de sermos filhos de Deus, Pai Nosso. Ok? Ninguém há que se encontre fadado à desdita. Ninguém. Ninguém nasce para sofrer, gente. Casimiro, mas eu tenho tanto sofrimento. Muda o comportamento. Muda a forma com que vê o processo. Mas ninguém nasce para sofrer. Todos nascemos para progredir. Todos para evoluir com as experiências. Tudo bem? Ninguém nasce para sofrer. E eu sei que... Eu leio pensamentos. Casimiro, mas e o karma? Já vem o karma, está bem? Renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Eu tenho um problema, elaboro um processo para a solução, deixo as mágoas para trás, é todo um trabalho, e elaboro o meu projeto futuro. Tudo bem? Para a próxima eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma frase destas e vou entregar papéis.
pessoas escrevem. Qual é o barulho? As pessoas escrevem. Depois vamos conversar sobre isso, porque é tão profundo isto. Vamos lá. Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. É isto que acontece. O que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Sucederá, portanto, conforme o que queiras. Anelas é o que desejas, né? Conforme o que queiras. Vai acontecer exatamente o que nós queremos. Com quem? Conosco. Porque o outro se transforma na vida dele. A minha sou eu que devo controlar. E aí nós temos uma coisa interessante. O médico, o Messias, disse assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que eu desejo é onde eu estou. Se eu desejo lutar contra um problema que eu não resolvo, é no problema que eu estou. Mas se eu por resolver o problema, eu entro no campo mental da luz, do entendimento, e o problema já está fora. Porque eu vou resolvê-lo, eu não faço parte dele. Simples assim, gente, por mais que custe. É simples assim. Experimentarás no transcurso da existência física provas e expiações que decorrem de pensamentos e atitudes passadas. Ora, retornando ao proscênio, ao palco, à frente do palco, do ser como mecanismos de reparação, resgate e reeducação. Ou seja, para além dos de hoje, que são de responsabilidade ainda maior, temos os do passado que vêm ao palco e aparecem. Okay? Ah, então não devia aparecer. Mentira. Se eu estou a progredir... Mentira só você. Né? Se eu estou a progredir, se eu reencarnei para progredir, eu necessito retificar os enganos do passado. Muitas vezes experimentando as mesmas provas que causei a outros, para gravar no meu íntimo que isso não é bom e eu não vou repetir. Porque é aquela frase muito comum: isso nem aos inimigos eu quero. São coisas que nos doem. Sim, é interessante, né? A questão do povo, né? Então, nós vamos experimentar no transcurso dessa experiência esses processos. Nós vamos trazê-los à nossa vida e ver como é que a vida mental e ver como é que nós resolvemos. Até aqui tudo bem? Repare, mesmo isso do passado vem como mecanismos de reparação, resgate e, acima de tudo, reeducação. Tudo bem? Amigos mudantes? Okay. A lei de renovação, a tal no início que a gente fala, né, que Joana traz, a lei de renovação propele-te à modificação da estrutura dos dias por vindouros, mediante a tua conduta de hoje, a conduta presente. Gente, o que é que nós queremos? Que deixemos de sermos escravos e joguetes das situações onde estamos, para que sejamos os jogadores, aqueles que definem o próprio futuro. Mas eu faço isso quando eu tenho consciência plena de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo na Terra. É isso que estamos a fazer na Casa Espírita. Perceber quem somos. Nós não somos seres mortais. Não somos seres que nascemos do ventre da nossa mãe. Nós temos uma história. Nós temos um compromisso conosco próprios para a mudança. Nem é com os benfeitores. Os benfeitores nós temos responsabilidade. Muitos trabalharam para nós. Nós temos responsabilidade sobre os nossos próprios atos hoje. Estudarmos uma força, um entendimento sobre a vida que é invulgar. Por isso Jesus dizia assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela liberta-nos quando ela se transforma num instrumento em que nós queremos nos libertar. Porque muitos de nós sabemos estas coisas e ainda não nos libertamos, porque não utilizamos os instrumentos da maneira correta. Tudo bem? Revisa quanto antes os teus planos de ação, não é de reação. Revisa o quanto antes os teus planos de ação. Submete-os a uma análise tranquila e considera as tuas possibilidades atuais, coisa para ver o processo, refazendo programas e estabelecendo metas novas. Sai do problema. Olha para o problema. Não exijas que as pessoas te sejam iguais, sempre as mesmas, com repetitivos hábitos expressando-te idênticos sentimentos. Lembra-se logo no início? Esse é um dos problemas. Nós cobramos dos outros comportamentos. Não aceitamos mudanças nos outros, quando nós estamos a mudar. Então, César, só um pouquinho.
tenhamos esta consciência deste poder que nós temos de dominar as nossas próprias vidas. E estamos a dizer isto, não é aquela frase feita, revista cor-de-rosa, de autoajuda. É um facto espiritual. Quando nós compreendemos que a reencarnação é uma espinha dorsal do nosso desenvolvimento, então nós, como espíritas, aumentamos a nossa responsabilidade e temos o tal ponto de vista muito mais amplo. Tudo bem? Diante dos afetos que diminuíram de intensidade, das situações que sofreram mudanças, dos amigos que fizeram novas opções no entusiasmo, que arrefeceu ou passou para outra área, dos desafios novos, não te insurjas pela depressão ou violência. Afastaram-se, afastamo-nos, mudou. Para. Vê quem nós somos. Andamos muitas vezes na lamentação e entramos numa linha que não nos interessa para a nossa evolução. Está bem? São fenômenos estes de mudança que a vida impõe. Aceita-os com calma e em paz, continuando com os teus ideais nobres e evoluindo sempre. Sem retentivas com a retaguarda, ou seja, sem querer reter a retaguarda, nem ansiedades em relação ao futuro. Vai, desliga. O nosso médico disse outra coisa. Quem quiser entrar no reino dos céus, quem colocar a mão na charrua e olhar para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. A comunicação, a linguagem é o que é. Mas o que Jesus está a dizer é que se você resolveu avançar, põe a mão na charrua, vai fazer o teu trabalho, não olha para trás, senão você não vai para frente. Vai para frente. É o nosso médico. Por isso aquela imagem, uma figura majestosa que transmitia paz. Aquela no início, quando Davi encontrou aquela personagem, ele continua vivo. Ele continua a transmitir essa paz. Porque tem lá dentro. Então cada um de nós tem esse trabalho a realizar. Aceitar as mudanças, mudarmos-nos com consciência. Tá bem? Alguma consideração, alguma reclamação? Que agora já passou das 11. Tudo bem? Saiamos motivados, não com problemas, mas com trabalho a realizar. Acima de tudo isso, temos trabalho a realizar. Se algo nos incomoda, se alguma coisa nós não conseguimos fazer, muitas vezes é o nosso ego que está ali mal trabalhado. Ego todo o tempo. Está mal trabalhado. Eu estou a pensar muito em mim, vamos pensar mais no outro. Há todo um trabalho aqui a ser feito. Está bem? Então eu vou encerrar o trabalho com uma prece. E que a prece tem aqui algumas notas para que nós saibamos. Alguns de nós conseguimos nos concentrar facilmente e sintonizamos com os benfeitores que aqui estão. Outros de nós estamos mais cansados, às vezes com a mente mais ocupada, e não conseguimos nos concentrar. Então vamos nos respeitar. Quem conseguir a sintonia, viaja. Uma técnica é repetir o que está a ser dito, desde que eu concorde. Então isso ajuda na concentração. Mas se eu não conseguir concentrar, vamos abrir apenas nosso coração, nossa mente, e vamos fazer como aquele paciente que recebe o tratamento. Está só para receber. Por isso, embora não tendo o passe individual, o passe coletivo vai atender a todos e a cada um. Se numa atitude física, que reflete a mental, quisermos colocar as nossas mãos em sentido de quem recebe, como quisermos, acima de tudo, estejamos em paz.
Muitas vezes estamos ali a lutar para acompanhar a oração, depois ficamos aborrecidos conosco próprios. Não é necessário. Nossos benfeitores conhecem-nos tão bem, amam-nos e já iniciaram o trabalho. Para ajudá-los, vamos procurar aquele mesmo Jesus que Davi encontrou. Uma túnica alva, de tecido rústico. Um olhar profundo. Jesus tem um rosto que é um convite constante para adentrar nos seus pensamentos e seus valores. Ele nos acolhe. E nós deixamos envolver por essa força sublime. A paz se instala. No início deste encontro, Jesus, nós rogamos para que o conjunto das nossas emoções que pudessem beneficiar outros irmãos. E agora reiteramos esse pedido, mas na certeza de que essas boas emoções se espraiam. Há lares em que o diálogo desapareceu. Em que as dificuldades materiais vão tomando conta das preocupações do cotidiano. Por todos nós te rogamos. Estas emoções que despertam a esperança. Como estamos a doar, todos nós. Vamos aguardar em silêncio durante alguns instantes. E diante de ti, Jesus, e dos teus trabalhadores da espiritualidade, cada um de nós vai orar. Vamos pedir, vamos agradecer, vamos louvar, mas com serenidade, não há pressa. Vamos materializar nossos pensamentos, nossos desejos durante alguns instantes. Pelos pedidos que aqui foram feitos, pelas memórias, pelas visitas, pelos abraços, pelas doações, pelos pedidos de paz, desfilaram diante de nossos pensamentos seres amados. E desfilaram também aqueles que porventura ainda não conseguimos uma boa relação de harmonia. Então todos nós rogamos-te, Senhor, pelas solicitações de cada um. Pedimos-te ainda de pensamentos e corações unidos, pelos lares aqui representados, para que a visita de teus mensageiros seja realizada, higienizando espaços, consolidando a luz, colocando flores em vasos luminosos em cada canto, em cada recanto de nossos lares, abençoando todos aqueles que ali convivem conosco, e que essa força, Senhor, se espraie e alcance a vizinhança, porque a força do amor é permanente. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares, a qualquer compromisso,
tua paz seja a nossa paz, hoje e sempre, querido amigo.